carreira você faz jornalismo e eu queria que você me explicasse por que que não deu certo a sua carreira no jornalismo esportivo, você acabou rumando para uma pegada mais lifestyle, Lifestyle. comportamento, né? É. Essa foi uma das grandes frustrações, eu acho, da minha carreira, assim, do começo da minha carreira, que eu comecei trabalhando, meu primeiro emprego como jornalista foi no IG, na época tinha um portal Último Segundo, fazer um pouco de tudo ali. E aí surgiu essa oportunidade de trabalhar na revista Isto É. A revista Isto É era uma revista semanal, ela existe ainda, mas numa época que pré-digital, que elas vendiam muito, Sim. assim. E a Isto É tinha acabado de derrubar um presidente, né? Assim, o Collor, uns anos antes. Era uma revista com uma reputação muito grande, com um time maravilhoso. Tinha um diretor de redação, Hélio Campos Melo, que tinha sido fotógrafo e que adorava futebol. E tinha uma pegada, era uma revista semanal que tinha uma pegada de cobertura de esportes como um todo muito grande. E eu entro com, sei lá, 18, 19 anos como estagiária e logo tem a Copa de 2002. Imagina, você era um bebê na época. E eu também era um Não bebê, tanto. assim, era Tinha novinha, 12, né? tinha 12, 13 já. É, ah, não era tão bebê assim. E aí, a, a gente cobre, né, essa Copa. Eu não era, obviamente, que eu não viajei, eu era do Sim. time que ficou aqui e tal. E o Eli falou para mim, super generoso, falou, você quer? Então vai cobrir. Então vai. Então vou te colocar no grupo de cobertura. E era aquela loucura, porque eram os jogos na madrugada, então 24 horas. era muito legal, assim. Eu lembro de uma capa com o Ronaldinho Gaúcho, né? Que foi, talvez aquele jogo tenha sido o único jogo difícil daquela Copa do Mundo, Na né? O Inglaterra, né? jogo contra a Inglaterra, que ele faz o gol da virada e, além de tudo, é A expulso esposa. depois, enfim. Mas, então eu tinha a oportunidade e comecei a negociar. A gente não fazia cobertura de clubes, mas eu comecei a cobrir coisas do futebol local de São Paulo. Quando tinha alguma coletiva importante, algum evento importante e tal. E ali foi o ano em que o Kaká, que era a grande estrela em ascensão, assina o contrato dele com a Trafic. E aí eu consigo uma exclusiva com ele. Eu enchi tanto o saco do empresário, assim, e aí logo que ele assina, eu falo, pô, consegui uma exclusiva com o Kaká, né? E fui no CT de São Paulo. E foi muito chocante para mim entrar no CT de São Paulo, porque não tinha nenhuma mulher, assim, nenhuma mulher. Em nenhum lugar tinha nenhuma mulher. E o Kaká tava fazendo, acho que, alguma coisa física, e aí pediram para eu esperar um pouco para fazer a entrevista. A gente ia fazer numa sala. E aí eu fiquei lá do lado de fora do CT, esperando. E aí foi horrível. Foi uma experiência horrível. Porque fui super assediada assim, primeiro eu fui super mal recebida, não pelo time do Kaká, mas assim, assim, olhares de o que você tá fazendo aqui? Eu era uma menina, né, gatinha e tal. E aí foi bem pesado, assim, até jogador que tava, eu lembro que tinha alguma turma, eu já nem lembro se eram os profissionais ou se era o sub-20, na piscina, assim, e aí começaram a falar, vamos puxar ela pra piscina, falando um monte de bobeira. Nossa. Me senti super mal, foi horrível. Eu fiz a entrevista quase segurando o choro, assim. E aí, quando eu voltei para a redação, assim, eu voltei chorando, sabe? Foi uma das poucas vezes que eu chorei no trabalho. Eu falei, cara, eu não vou dar conta disso aqui, não. Não vou dar conta. Futebol, para mim, vai ser muito difícil entrar. Se eu conseguir entrar, vai ser sempre assim. Não tem nenhuma outra mulher aqui. E vou seguir por outras searas. E aí eu acabei mudando o meu foco. Acho que eu não tinham outras para. Não tinham mesmo. Na época não tinha nenhuma repórter. Mulher, não tinha. Se você olhar, 2002 era um ano que não tinha. As mulheres nos jornais que cobriam esportes cobriam tudo menos futebol. Então, cobriam outros esportes, até tem algumas dessa época, assim, mas que não no futebol. E aí eu desisti, falei, cara, não vou ser eu que vou brigar, quero que futebol seja uma coisa legal e vai deixar de ser, se eu insistir Sim. nisso aqui.
E aí, foi isso. Por isso que eu acho muito legal o trabalho que a Alicia faz. Ou sou muito fã, acho que talvez a primeira a desbravar, né, tenha sido a Milly. Eu lembro da Renata Fã também, né? Acho que o Milton Neves foi um cara que abriu portas para muitas mulheres ali no futebol. E aí vem Marília Ruiz e tal. Aí vem uma geração muito inspiradora, ainda pequena, né? Eu acho que eu estava na coletiva da Leila só para mulheres. E você via que são poucas. Ainda assim, são poucas, né? Então, enfim, acho que um pouco da minha briga, da minha luta como jornalista, as pautas que eu abracei depois como diretora da Marie Claire, mas assim, de cobertura de gênero e tal, vem um pouco dessa experiência também, Gabriel. Porque é isso, assim. E tem uma coisa de, se você não se vê, se você não vê outros ali, e esse tipo de atitude é normal. Ninguém levantou a mão e falou, pessoal, o que vocês estão fazendo, né? Não. Então, acho que isso é uma atitude absolutamente inaceitável hoje em dia. Imagino, eu espero que esse tipo de coisa não aconteça nesse ambiente desse jeito. Mas foi isso. E aí o futebol virou um grande hobby, mas talvez não deixe de, não fique só no grande hobby, né? Deu um spoilerzinho. E como você vê hoje, porque comparado àquela época que você começou, como você falou, não tinha uma jornalista mulher, né? E hoje, pô, você vê tem narradora mulher, pô, na Globo a Renata Silveira, ela foi pro Catar narrar, tipo, comentarista, mulher, você vê muitas pessoas... Árbitras. Árbitras. A melhor bandeira nossa hoje é a Neuza Bach, né? Que é muito boa. Muito boa. Comentarista de arbitragem, a Renata Royal na ESPN. Então, pô, comentarista de arbitragem mulher. Imagina, quando que você imagina isso? E atrás das câmeras também, muita gente na redação, muitas mulheres. Você acha que, obviamente, é benéfico essa introdução das mulheres? E você acha que vai aumentar cada vez mais? A tendência é essa? Cara, assim, eu não sou super otimista. Eu acho que... Legal. Acho que tem... De tempos em tempos, alguém precisa levantar a mão. Eu acho que a Leila acabou abraçando um pouco essa pauta, não talvez porque ela quisesse, mas porque ela foi obrigada, porque ela era a única mulher ali. E aí a gente pode falar da Leila sobre outros aspectos, Sim. mas esse foi um ponto importante que ela se viu... Não era uma bandeira dela, ela precisou ser, porque ela olhou para o lado, e eu imagino que ela, do alto do poder todo que ela tem, e do lugar que ela chegou no futebol e falou, puta que eu pariu, aqui eu não vou entrar mesmo? Vocês vão fazer? Tipo, é foda, é difícil. Então, assim, eu não sou super otimista. Eu acho que... Mas, sem dúvida nenhuma, a participação feminina aumentando e tendo escala, né? Porque, por exemplo, na coletiva da Leila, não tinham só mulheres, porque todo o pessoal de câmera e tal, de fotografia, eram homens. As redações não têm ainda, né? E eu tô falando de jornalismo, mas é isso. Acho que a normalização das mulheres no futebol, masculino e feminino, né? Tipo, é isso. A Ana Paula Bandeirinha, né? Ela foi a primeira, né? O que ela passou ali na vida dela, conheço ela. A sociedade era outra também, né? Era outra, mas vocês ela foi conseguem totalmente imaginar... sexualizada ali, né? Totalmente. Eu falo, conheço ela, sou uma super admiradora por conta disso. Ela viveu isso nesse mesmo momento que eu vivi, só que ela não desistiu. Ela falou, não, eu vou ficar aqui. Ela era a única, a primeira, né? E eu acho que até o fim da carreira dela passa um pouco por isso, que ela comete um erro, e aí a torcida do Botafogo fica super no pé dela e tal, e pressiona para ela sair. E é o tipo de coisa que você não vê acontecer com homem. Então, por isso a importância, né? Hoje, eu conheço uma pessoa que está apoiando a candidatura do Brasil como sede para sediar a Copa Feminina. E 2027, né? E vai sair o resultado essa semana. Ela tá indo pra Tailândia hoje, me mandou uma mensagem hoje. Tá indo pra Tailândia hoje. Então, assim, pô, imagina ter um evento desse aqui no Brasil. Vai ser muito legal, muito importante. É esse tipo de coisa, né, que a gente precisa ter. E quem tá ali no comando precisa ter uma... Você não muda nada sem aliado, né? E como os homens que estão ali na frente, você precisa deles para, tipo, vamos abrir espaço. Então,
Assim, é um pouco do que vocês estão fazendo aqui hoje, né? Imagino que, sei lá, 99% dos convidados que vocês receberam. sim, Mas vocês estão recebendo uma mulher hoje, né? E a gente tá falando de mães, mas a gente não tá falando só de pauta, estamos falando de futebol, estamos comentando de Claro. torcida organizada. Então, acho que é normalizar os espaços. Curtiu a resenha? Então assiste a entrevista completa aqui no link da descrição pra você não perder nada do podcast oficial da Torcida Canta e Vibra. Valeu, Avante Palestra Seguros, porco!